Obrigado, doutor Jandir. Pode encerrar a apresentação? Muito bom. Isso aí. Doutora Luciane, esse final de semana, por coincidência, assistindo o programa Domingo Espetacular da TV Record, coisa que eu não faço muito. A TV aberta, infelizmente, a gente não tem mais o prazer de assistir um Chico Anísio, né, um Jô Soares. Né? Infelizmente, hoje nos restou muito pouco, a não ser a TV a cabo, mas de passagem pela TV Record. Eu assisti uma tentativa assim daquelas desesperadoras dos produtores da matéria de não associar o nexo causal das hepatites à vacina. Né? E ficou assim um pouco forçado essa tentativa, para quem é mais atento, um pouco mais atento. Nós sabemos que as hepatites estão acontecendo em crianças muito pequenas, me parece que de 3 anos, 2 a 4 anos. Né? É possível que essas hepatites tenham causa, origem, lá na gestação das mães que tomaram a vacina contra a Covid? Boa noite. Está todo mundo me ouvindo? Todo mundo ouvindo. Então, tá bom, porque eu não sou muito nada de conhecimento aqui com o computador. Mas vamos lá. Eu acho, eu não sou cientista, né? Eu não sou professora, mas eu tenho feito, desde 2020, um estudo observacional de tudo que eu aprendi e que eu pude atender em relação à Covid. Então, nessa live eu quero registrar que se eu tenho uma bússola, um direcionador, foi a doutora Priscila Rabelo, que me ensinou a conhecer toda a fisiologia, a fisiopatogenia dessa doença, e eu fui aprofundando, investindo, e principalmente fazendo a diferença porque, diferente do doutor Edmilson, né, que trabalha numa unidade que pessoas também decidem, né, tem que decidir, eu sou livre. Eu tenho uma unidade minha, uma unidade que eu trabalho, eu sou a proprietária, eu defino minhas condutas, então eu pude ser muito livre, né? Eu não sofri essa escravidão do jaleco e nem essas represárias. Sofri represárias assim, de pessoas falando de mim, mas não diante do que eu queria fazer com o paciente. Tinha paciente que saía daqui, ia embora, e simplesmente não aceitava o que eu fazia, mas quem chegava para mim, eu tinha essa liberdade de fazer sem ter nenhuma represária. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que quando a Covid veio, as pessoas, eu falo pessoas, as profissionais que atendiam crianças, preferiram não acreditar que a Covid faria algum estrago com a criança. Então, o que mais a gente encontrava é criança não adoece, criança não dá problema, criança não precisa tratar. Se você quiser dar um tratamento, você usa um dos medicamentos. Vi muitas crianças só tomando azitromicina e tratando com xaropinho de gripe. E eu, avaliando aquelas crianças, comecei a entender que essas pessoas estavam indo para o caminho errado, porque a Covid ia cobrar conta. E nesse período eu fui aprendendo que ela ia cobrar conta não porque ela é um vírus respiratório, mas porque a Covid é uma doença imunogênica que leva uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica que hoje nós podemos dividir. A princípio, pulmonar, para quem fazia pneumonia. Depois, cardíaca, para quem fazia inflamação cardíaca. Hoje, hepática, para quem fazia inflamação hepática. Algumas intestinais. E por quê? Porque ela tem uma proteína spike, que é a gênese de todo esse problema. E essa proteína spike, ela pode ser tanto viral como vacinal. O que eu tenho aprendido nas minhas observações foram que as crianças que passaram por Covid sem tratamento, porque tinha uma diarreia, porque tinha uma gripe, e em plena explosão de Covid as pessoas falavam, mas não é não, porque nós fizemos o exame, e o exame não positivou e não positivava. Tanto é que a maior preocupação minha é que eu tinha que tratar, eu tinha que falar para o pai, o seu filho tem Covid com exame negativo.
E eu só ia mostrar para ele que eu estava certa lá na frente, quando o IgG positivava, falando que realmente eu tinha razão. Então, o que eu sei é que essa proteína, para quem não tratou, ia cobrar conta. E comecei a receber, ainda em 2020, crianças como consequência de pais que tiveram a doença, da criança que, segundo eles, não tinham tido, apresentando problemas imunológicos em relação à pele, à alergia, a condições inflamatórias dermatológicas que ninguém descobriu. E a gente começou a pesquisar e estava lá o IgG positivo mostrando que ele tinha contato com o Covid. E começamos a pensar, essa criança está hoje inflamando porque ela passou pelo vírus sem fazer muita coisa pelo vírus. Ou seja, ninguém pensou em eliminar vírus, ninguém pensou em fazer os antivirais na tentativa de fazer pelo menos um bloqueio para essas crianças. Por quê? Porque ninguém fazia nada. Então, essas crianças começaram a inflamar aquelas crianças que não foram tratadas. E aí, o mesmo grupo que defendia o não tratamento da Covid, porque não tinha necessário, começou a defender, então vamos vacinar. Porque uma ou outra complicou, então vamos vacinar. E eu entro na contramão mais uma vez, falando que a presença dessa proteína vacinal tem inflamado as crianças de uma forma muito mais complexa, muito mais intensa, muito mais prolongada do que a proteína viral propriamente dita. E isso não acontece só na criança, mas acontece na gestante, que provavelmente está passando essa proteína a nível transplacentário, e eu estou pegando bebês inflamados. Não são bebês de 2 meses, 3 meses, são bebês de um dia, que nasce altamente inflamado. E quando a gente vai fazer a história epidemiológica, está lá, amanhã eu tenho 30 dias que tomei vacina, eu tenho 40 dias que tomei vacina, e o IgG positivo para a Covid nessa criança altamente inflamada. E, como consequência, essas crianças estão inflamando o quê? O fígado. Essas crianças chegam com uma síndrome de resposta inflamatória intensa, gerando um direcionamento mais hepático. Eu peguei em 2020 muita criança com inflamação cardíaca. Tive algumas hepáticas, mas agora a inflamação hepática. O que eu tenho observado? Que essa proteína viral e vacinal, ela é, na verdade, o nosso monstro. Porque ela, além de ela causar uma reação ali no organismo, que o doutor Migoshi pode explicar muito mais do que eu, porque ele é um estudioso, ele é um cientista, eu só aplico e avalio e vou observando, eu entendo que, a partir do momento que se iniciou a vacinação, estimulou o processo de vacinação, alguma coisa aconteceu no nosso organismo que permitiu que parece que ocorreu uma paralisia imunológica. Então, aquele vírus sazonal da nossa época agora, influenza, vírus sincicial, chega, entra e faz uma explosão inflamatória. Uma explosão inflamatória em que você encontra, um exemplo agora, eu acabei de pegar uma criança, uma CPK de 2.000, CKMB de 400, TGO-TGP de 300, 400, numa criança com uma síndrome gripal, por influenza ou um vírus sincicial, isso não tem lógica. Provavelmente esse vírus que não fazia isso antes, está fazendo porque ele encontra um organismo com uma proteína altamente imunogênica. E aí, eu falo para você, como é que eu afirmo isso? Não, o que eu estou falando para você, eu trabalho em cima disso porque eu faço a pesquisa da história imunológica e do exame. Essa criança tem sempre a história de uma paciente, de um parente que vacinou, um que teve Covid, e o exame positivado IgG para Covid. Então, é uma criança que teve a spike ali dentro. Então, o IgG, que era para ser uma cicatriz imunológica, garantindo para mim, olha, ela passou por Covid, está tudo bem. Ela hoje só mostra para mim que ela tem spike dentro dela. E aí eu tenho que avaliar essa criança, porque ela vai haver uma explosão inflamatória e deve estar abrindo hoje a nível hepático, e todo mundo preocupado com essa hepatite e esquecendo que ela pode estar acontecendo com qualquer vírus, na presença da proteína spike, gerando uma síndrome de resposta inflamatória hepática.